Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, desculpe, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Peço-te por gentileza que venham participar de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, deixando os seus comentários, com respeito, é claro, e deixando o seu like e junto continuaremos a reinar em vida em perfeita vitória. Eu quero dar continuidade ao estudo passado, onde eu trouxe a primeira parte, né, que tem como tema a ascensão de Cristo antes, a ascensão de Cristo foi antes ou depois da cruz? Parte 2. Então, dando continuidade, né, à primeira parte do estudo, hoje nós vamos ver a segunda parte. E a segunda parte, eu vou estar mostrando, né, que a ascensão de Cristo não foi antes da cruz, não foi no momento ali que Cristo estava orando, porque segundo alguns aí, ali não foi uma oração, ali foi algo que aconteceu literal, no momento em que Jesus disse que não estava mais no mundo. Não era nesse sentido, entendeu? Então, veja, a ascensão de Cristo não foi nesse momento, foi depois da cruz, quando ele passou 40 dias depois da cruz, depois que ele morre e ressuscita, ele passa 40 dias com os seus discípulos ensinando as coisas do reino. Então, veja, em João capítulo de número 17, versículo 1, hoje vamos trabalhar o versículo 1, veja que esse abençoado também, ele argumenta no versículo 1 que diz assim, João capítulo 7, versículo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Presta atenção nessa palavra aí, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então, meus irmãos, essa expressão aqui, é chegada a hora, entendeu? Falada pelo Cristo da carne, por Yeshua, ou Yeshua, ou o Messias. Então, alguns dizem aqui que foi exatamente nesse momento que aconteceu a ascensão de Cristo. Cristo não estava mais no mundo, ele estava se despedindo dos seus discípulos já nas alturas, falando isso para os seus discípulos. Não faz sentido. Eles dizem que a participação de Cristo na cruz foi apenas a sua aparência, a sua imagem, a sua visão na pessoa de Judas Iscariotes. E quem morreu na cruz foi Judas Iscariotes. Não tem nada a ver isso aí, meus irmãos. Então, essa expressão, Pai, é chegada a hora, essa expressão não quer dizer que ele não estava mais no mundo. Não, essa expressão não quer dizer isso, de maneira nenhuma. Não é isso que o texto está falando. Essa expressão é chegada a hora, é usada, presta atenção, tomar uma aguinha aqui. A garganta está um pouco... Então, essa expressão, é chegada a hora, é usada para indicar um momento decisivo ou a aproximação de algo, ou seja, fala da transição entre o antes da cruz, tá entendendo? O antes da cruz que Jesus estava, né? Antes dele ser crucificado, até a hora dele ser crucificado. Então, chegada a hora é usada para indicar um momento decisivo, ou seja, há algo que se aproximava e era exatamente, estava se aproximando o momento de Jesus ser crucificado.
é chegada a hora. Veja, em outras passagens a gente vai ver isso aqui. Em João capítulo, essa mesma expressão, em João capítulo 12, versículo 13, não, João capítulo 12, versículo de número 23, vamos lá, voltando mais um pouco aqui. João capítulo 12, versículo de número 23, está escrito assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que era que estava acontecendo aqui? A mesma expressão, presta atenção. Ora, os gregos, né, alguns gregos haviam, né, subido, né, à festa para participarem da festa. E diz que eles chegam para Filipe, né, Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, né, eles disseram assim, queremos ver Jesus, queremos ver o Messias. E diz que Filipe, né, no versículo 22, diz que Filipe se dirigiu a André e Filipe o comunicou a Jesus. Aquele fato que os gregos queriam ver Jesus. Aí no versículo 23, olha o que está escrito. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Veja, meus irmãos, que não foi no momento da fala que Jesus usa essa expressão, ó, no versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado. Não é que Jesus ia ser glorificado naquele momento. Não era aquele momento que ele ia ser crucificado. Mas ele estava falando que era algo que iria acontecer. Entendeu? Então, essa expressão é chegada a hora é usada para indicar um momento decisivo, ou seja, a aproximação de algo. A crucificação de Cristo estava se aproximando. E veja o versículo de número 31 que diz assim, ó. João capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Versículo 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para acontecer, ou seja, estava para morrer. Então, meus irmãos, essa expressão do versículo 23, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, é a mesma expressão que Jesus usou que está escrito em João, capítulo 17. Então, ali era um período de transição antes da cruz, que Jesus estava vivenciando ali, no momento da sua fala, até a hora de chegar, dele ser crucificado ali na cruz. Como isso é claro, meus irmãos? Não faz sentido dizer que Jesus teve a sua ascensão antes da cruz e quem morreu no lugar de Cristo ali foi Judas Iscariote, porque era apenas uma imagem de Jesus. Meu irmão, isso aí é balela, não faz sentido, com todo o respeito que eu tenho pelos irmãos, né, que tem outro entendimento, porque eu não estou aqui para afrontar ninguém, nem denegrir o caráter de ninguém, longe de mim, esse canal não é para isso. Evangelho da graça, meus irmãos, nós que estamos dentro do reino de Deus, na plenitude do reino, na plenitude da graça, nós devemos respeitar as pessoas, tá entendendo? Não afrontar as pessoas. Se nós gostamos de respeito, nós temos que dar o respeito. Se você quer ser respeitado, também dê respeito. Tá entendendo? Então, porque não adianta, meu irmão, eu estar aqui, tá entendendo? Com raiva, com ódio, né? Afrontando nossos irmãos, porque aí eu vou me tornar um cão raivoso. Um cão raivoso. Não existe o cão guloso, né? Onde a gente se fala sobre os líderes religiosos que vivem enganando as pessoas aí, cobrando dízimos. Então, são cão gulosos. Então, mas quando eu falo isso com ira, eu vou me tornar um cão raivoso, como diz o nosso abençoado irmão Paulo Peixoto. Tá entendendo? Então veja que essa expressão é chegada a hora, entendeu? Não é que naquele momento já tinha acontecido que Jesus ia ser glorificado, ia ser crucificado. O tipo de morte que ele ia ser, que iria acontecer com ele quando ele fosse levantado. Não. Ainda iria acontecer. Outra passagem se encontra aqui em João, capítulo 16. Vamos lá, mais na frente. João, capítulo 16.
e o versículo de número 32. Veja como isso aqui é claro, meus irmãos. Então, veja, João capítulo 16, versículo 32, que diz assim, vamos lá? 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então veja aqui, ó, eis que vem a hora, e já é chegada a hora. É a mesma expressão falada em João 17, versículo 1, e em João capítulo 12, versículo 23. Não é que naquele momento os discípulos iriam ser dispersos, entendeu? No momento, né, que ele fosse crucificado, no momento da sua prisão, onde ele foi preso e foi levado ao sinédrio, foi condenado, foi julgado e foi morto. Não. Não é que naquele momento que Jesus está dizendo aqui, ó, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Isso não aconteceu na hora da fala do Messias, de maneira nenhuma, meu irmão. Isso aconteceu depois. Jesus estava preparando eles, porque isso iria acontecer, e isso foi uma palavra, né, que Cristo foi lá no antigo pacto. Se eu não me engano, está escrito no livro de Miqueias, se eu não me engano, né, uma profecia a respeito do pastor ferido. Então, Jesus estava falando aqui que isso iria acontecer, mas não foi no momento da fala dele. Veja como isso é claro, meus irmãos. Então, observem, meus irmãos, que isso não aconteceu naquele momento que Cristo falou, da fala de Yeshua, de Yahusha, do Messias, do Cristo, da carne. Não, entendeu? Isso ainda iria acontecer. Essa expressão, é chegada a hora, pode também ser usado a um momento em que algo é colocado à prova, ou seja, a hora da verdade. Quer ver um exemplo? Chegou a hora da partida. Então, meus irmãos, não foi no momento aqui, nessa passagem de João, capítulo 17, que Jesus foi ascendido à eternidade, né? Ou seja, onde ele teve a sua ascensão. Não, a ascensão dele foi depois ali da cruz. Então, Jesus usa essa expressão, não estou mais no mundo, né? Em primeiro lugar, não era no sentido literal dele ter tido já a sua ascensão, né? Mas que muito em breve, em pouco tempo, né, ele deixaria aquele corpo para partir. Entendeu? Então, ele já estava chegando, ele estava dizendo que já estava chegando o momento da sua ascensão. Estava perto, estava prestes. Ele estava se referindo à sua forma física, à sua vida no mundo, terra. Como homem, ele estava prestes a deixar aquele corpo. Estava muito próximo, era um período de transição, antes da cruz até a cruz, e onde aconteceu depois da cruz, onde ele passou 40 dias e 40 noites ali, 40 dias com seus discípulos, falando a respeito das coisas do reino. Entendeu? Então, meus irmãos, isso aqui não tem nada a ver a gente dizer, alguém pegar essa passagem, ou qualquer outra passagem, e dizer que a ascensão de Cristo foi antes da cruz. E quem morreu na cruz ali foi Judas Iscariote. Ali era apenas a imagem de Cristo. Não tem nada a ver, meu irmão. Sem sentido. Na próxima eu estarei trazendo a parte 3. A parte 3, eu já trouxe a parte 2, né? Na quarta-feira. Agora na sexta-feira eu estou trazendo a parte 2. E na próxima segunda-feira estarei dando continuidade a esse estudo, trazendo a parte 3. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.